Olá, alunos. Boa tarde, professora Simone. Dando continuidade, então, à nossa disciplina, essa nossa última aula sobre genética forense, tá? O que nós vamos falar nessa disciplina? A gente vai falar sobre, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre genética forense ou DNA forense. O que é isso? É uma área do conhecimento que trata da utilização de técnicas genéticas e de biologia molecular, ou seja, técnicas genéticas ou de biologia molecular genômica, né? No auxílio à justiça. Então, seriam ferramentas que analisam o DNA que podem ser aplicadas na resolução de questões judiciais, ok? Então, antes da gente entrar especificamente nessa abordagem, a gente vai relembrar um pouquinho sobre a herança genética, né? Lá no século XIX, Gregor Mendel usou ervilhas como modelo de seus experimentos de herança genética. Executando a fecundação cruzada de partes masculinas de uma planta de semente amarela com feminina de uma verde, né? Ele observou que descendentes, que ele chamou de geração F1, os filhos 1, eram somente sementes da cor amarela. Mendel considerou as sementes verdes como recessiva e as amarelas como dominantes, ou seja, em resumo, esses cruzamentos que ele fez lá no jardim, lá era um monge, né? No jardim do monastério, com sementes ele conseguiu estudar, foi o pai da genética, né, da herança mendeliana, que chama hoje. Ele observou que então existiam características, como por exemplo a cor das sementes, que eram passadas de geração em geração, mas que algumas tinham uma certa prioridade, né? E que mais tarde ele conseguiu definir isso como sendo os recessivos, né? Aqueles que só se expressavam quando estavam ambos alelos eram herdados ao mesmo tempo, é que a característica se expressava. Quando o pai transmitia um alelo e a mãe um alelo diferente, fazendo com que fossem heterozigotos, aquela característica recessiva não era expressa e a característica dominante é que era expressa. E que a gente depois lá na genética estudou como o Azinho, o A grande e o A pequeno, né? O A grande significa, então, a característica, ou X grande, X pequeno, a característica dominante que é expressa, então, inclusive em heterozigose, e a recessiva só é expressa em homozigose, por exemplo, olhos azuis, né? Olhos azuis, a cor azul dos olhos, é uma característica recessiva, só é expressa quando o pai e a mãe têm olho azul, né? Isso é um exemplo bem genérico aqui. Bom, então, devido a essas características de hereditariedade, é que hoje a gente consegue usar das técnicas de genética e biologia molecular para análise forense, que é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Então, o primeiro caso de identificação criminal através de exame de DNA ocorreu em 1985 lá num condado, uma cidadezinha na Inglaterra. Era uma pequena cidade rodeada de montanhas com uma única estrada de acesso. E lá nessa cidade uma mulher foi estuprada e assassinada em 1985. Nesse mesmo condado vivia um médico geneticista chamado Alex Jeffrey, que era professor da Universidade de Lancaster, e que um ano antes, em 1985, então, Alex havia publicado um artigo na Nature, aqui, ó, no qual tratava de certas regiões do DNA, que ele chamou na época de regiões de mini satélites. Escreveu que, por meio dessas regiões, um especialista poderia identificar uma pessoa com quase 100% de certeza. Ele também chamou essas regiões de mini satélite
de impressões digitais do DNA, ou seja, DNA fingerprint, que é o print lá do dedo, né? Impressão digital. Jeffrey colheu, o que ele fez, né? Mediante esse crime, ele colheu o esperma encontrado na vítima e fez um exame de DNA. Mais tarde, houve só que, claro, que ele ia fazer só com o DNA da vítima. Ele não tinha com quem comparar, não tinha um suspeito, não tinha nada. Então, ele fez lá e ficou com essa informação. Mais tarde, houve outro crime similar. Novamente, Jeffrey analisou o sêmen encontrado na vítima e era o mesmo. Só que ele não sabia de quem era. As autoridades locais, então, forjaram uma campanha de doação de sangue, cuja finalidade era identificar o agressor. E como era um condado bem pequenininho, todos os habitantes foram doar sangue, todos. Mas nenhum deles possuía o DNA igual ao encontrado na vítima. A polícia então prosseguiu com as investigações e descobriu que havia um viajante no condado. Quando esse sujeito voltou, ele tinha viajado, quando ele voltou, e aí ele não doou sangue naquela campanha. Quando ele voltou, ele foi convidado a doar sangue. E ele, sem saber que poderia ser identificado por isso, porque era até uma novidade, né? Feito o teste no sangue que foi colhido, Jeff concluiu que o código genético do viajante era o mesmo do estuprador. Então, esse caso foi o primeiro caso de identificação criminal usando DNA forense relatado na literatura, tá? Então, ficou muito famoso. Isso foi em 1983, quando foi em 1988, o FBI já começou a utilizar sondas, né? Sondas que eram complementares a essas regiões de mini satélite, que a gente vai falar já, mais pra frente o que são, para vocês entenderem direitinho. Mas são regiões do DNA que se repetem entre os indivíduos. Mas elas se repetem, mas elas diferem. São pedaços que estão presentes sempre naqueles mesmos locais no cromossomo, que a gente chama de locus gênico. Então, sempre naqueles mesmos locais, porém, a sequência de nucleotídeos varia muito. E ele é mini satélite, que são regiões pequenas, tá? Depois a gente vai ver que tem umas regiões menores ainda que a gente chama de microsatélite. Mas o microsatélite nessa época ainda não existia. Existia apenas os mini satélites, que eram essas regiões, sequências de nucleotídeos maiores que se repetem no DNA humano. Bom, então, hoje, né, atualmente, a identificação humana por DNA forense é aceita judicialmente no mundo todo. O DNA forense ele é usado tanto na esfera criminal quanto civil, tá? Então, inclusive para suspeitos de crimes, como também para a parte de identificação de paternidade, etc. Então, eu coloquei aqui algumas aplicações do DNA forense, né? Teste de paternidade, ou seja, caracterização de vínculos genéticos, pode ser não necessariamente só pai, mas pode ser a mãe, um bebê que foi supostamente trocado na maternidade, 2 irmãos. Então, assim, é vínculo genético, ok? Que a gente popularizou chamar de teste de paternidade, que foi a primeira aplicação que teve, né? Confirmar a paternidade de um filho com esse teste, mas ele pode ser usado para outros métodos também. Desastre em massa, tá? Então, identificação de fragmentos humanos, aquele voo da Gol, né, que muitas pessoas morreram lá, foi utilizado o DNA forense para identificar as vítimas, tá? A Polícia Federal usa isso muito. Então, investigação histórica, né, quando você encontra uma múmia, por exemplo, você vai querer datar a época da descoberta ou, né, fazer análise de filogenética para ver os ancestrais. Você pode utilizar também identificação de pessoas desaparecidas, identificação de militares, banco de DNA de criminosos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E banco de evidências biológicas, né? Então, são várias aplicações, grande parte delas na esfera, como falei, civil ou criminal da justiça, tá? Bom,
Alterações na sequência do DNA podem ser denominadas como mutações ou polimorfismos. Qual a diferença entre mutação e polimorfismo? Então, mutação é um evento raro. Pode ser a troca de um nucleotídeo numa sequência, num pedacinho, num locus gênicos, né? Numa região do cromossomo lá que tem uma sequência de nucleotídeos, pode ser a troca de um nucleotídeo. Só que esse evento, se você for analisar a população como um todo, esse evento ocorre em menos de 1% da população. Então, a frequência de ocorrência, a prevalência dessa alteração é baixa. Então, ela pode, sim, causar, uma mutação pode causar ou não uma alteração na proteína que vai ser traduzida a partir desse gene, se essa mutação acontecer numa sequência gênica. Pode estar associada a doenças monogênicas, ou seja, quando altera o gene, né? Mas, essencialmente, mutação é quando a ocorrência é menos de 1% na população geral. Já polimorfismo é quando essa alteração no DNA ocorre numa frequência maior, ou seja, mais que 1%. Então, você tem uma grande prevalência daquela alteração no DNA das pessoas, que você consegue até agrupar os indivíduos de acordo com o seu polimorfismo. Eles vão ter genes diferentes que produzem proteínas um pouquinho diferentes, né? É o que a gente viu lá, por exemplo, na CIP, lembra? As enzimas do complexo lá do citocromo P450, que metabolizam fármacos, xenobióticos. Indivíduos têm polimorfismos diferentes que vão, então, produzir proteínas com comportamento diferente, porque lembra que a função da proteína está relacionada com a sua sequência primária. Exemplos de polimorfismo: deleções de nucleotídeos, os SNPs, que é a troca de um nucleotídeo só, variação no número de sequências que se repetem. Então, existem doenças associadas a polimorfismos que são ditas multifatoriais, porque elas têm diversas causas ambientais e envolvem diferentes alelos. Bom, o que eu quero que fique disso tudo é que um polimorfismo, então, ele ocorre com uma grande frequência na população, de forma que a gente pode até usar isso como um padrão de classificação, né? Para que vocês tenham uma ideia, a sequência de DNA no núcleo, DNA genômico, né? Porque a gente tem DNA também lá nas mitocôndrias, tá? Mas hoje aqui a aula é DNA genômico, tá? Existe como fazer estudo de vínculo genético e tal nas mitocôndrias. Essa é mais questão materna, tá? Porque as mitocôndrias que são, tem lá a história da Eva mitocondrial, né? A mãe, a herança genética da mãe você pode buscar nas mitocôndrias. Mas nossa aula de hoje é DNA genômico, aquele DNA que está lá condensado na cromatina, no núcleo, na forma dos cromossomos, etc. Olha só, nos seres humanos, a sequência de DNA nuclear é idêntica entre os indivíduos em mais de 99,9% dos seres humanos. Ou seja, nós temos 99,9% de identidade genética entre os indivíduos. Então, você quer me dizer, professora, que a gente só difere em 0,1%? Sim. A gente só difere em 3 mil milhões de pares de base. Esses 3 milhões de pares de base é o que varia. Se é o que varia, é o que a gente falou lá, que são, então, os polimorfismos, a variabilidade genética, ou seja, a nossa individualidade. Agora, olha aqui. Você está vendo aqui o que indivíduos totalmente diferentes fenotipicamente. Cor do cabelo, cor da pele, características do rosto, né? Formato do rosto, tamanho do nariz, da boca. Olha a diversidade de características entre os indivíduos. E essa diversidade toda
ela só ocorre devido a apenas 0,1% do nosso DNA. O resto, os 99,9%, é tudo igual entre todos esses indivíduos aqui. E esse 0,1% de variabilidade é que promove alterações como cor da pele, cabelo, altura, biótipo, entre outras. Esses 3 milhões de pares de bases, que é o que difere lá que a gente viu, é quase o tamanho do genoma de uma E. coli, de uma bactéria, bem pequenininha. Então, a gente muda tanto com tão pouco, né? Bom, outra questão que a gente tem que relembrar aqui um pouquinho é com relação, então, a alelos e locus gênico. Isso aqui, de novo, um cromossomo, tá? Lembra que o nosso genoma, então, ele está organizado, guardadinho dentro do núcleo. Nosso DNA genômico está guardado dentro do núcleo, condensado, empacotado, lá com as estonas, dentro do núcleo na forma de cromossomos. 46 pares de cromossomos do indivíduo, ser humano, indivíduo normal. Cada região, cada local aqui no cromossomo é chamado de locus gênico. Ok, e lembram de novo que o que é o DNA? O DNA é uma biomolécula, é um polímero de nucleotídeos. Tá aqui, então você quer dizer que um cromossomo, na verdade, é uma sequência de nucleotídeos, ok? Que tá ali condensada, beleza, né? Pacotadinha. Então, no determinado local, é como se eu tivesse uma rua que tinha um CEP, né? Lá, cada casa não tem um CEP? Um númerozinho que representa onde que é a rua e o local daquela. Tem o CEP e tem o número da casa, né? Então, você consegue identificar ali o endereço certinho. Aqui é a mesma coisa. O locus gênico é o local, aqui tem o braço curto, o braço longo do cromossomo, o local aonde os genes de determinada característica estão localizados. Então, para cada gene, você tem um locus gênico, né? Eles não se localizam em qualquer lugar. Por exemplo, o gene da hemoglobina A está localizada no cromossomo tal, no braço longo, na banda número 19 ponto bababá. Tem um númerozinho certinho para ele, tá? Ou seja, cada sequência de cada gene, cada sequência codificante ou não do DNA tem um local. E a gente tem sempre os genes duplicados, assim, quer dizer, tem 2 cópias, né, duplicado, porque duplicado seria no mesmo cromossomo. Nós temos 2 cópias do mesmo gene, que a gente chama de alelo. Então, para cada gene, nós temos 2 alelos. Que, lembra da ervilha, se eles se expressam, se eles são dominantes, eles vão se expressar em heterozigose. Se eles são recessivos, eles vão se expressar em homozigose. Aqui, nós chamamos, então, alelo 1 e alelo 2. Então, cada gene tem 2 alelos. Um dos alelos veio do pai, outro alelo veio da mãe. Por isso a gente consegue rastrear vínculo genético. Por quê? Porque se a gente analisar um locus gênico, uma sequência de nucleotídeo, e comparar a minha sequência com a do meu pai e da minha mãe, se eu tenho 2 cópias de um gene, uma cópia igual a minha, tem que estar num dos alelos da minha mãe, que também tem 2 alelos, e a outra cópia tem que estar num dos alelos do meu pai, senão um dos 2 não é meu pai, não é minha mãe. Quem não tiver não é meu pai, não é minha mãe. Certo? Então, a lógica é essa. Então, relembrando que genes alelos ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Quer dizer, o que é cromossomo homólogo? Eu tenho 2 cromossomos 1. Não adianta eu ter um gene no cromossomo 1 e achar que o alelo dele está no cromossomo 2. Não, eles estão nos cromossomos homólogos, iguais, tá? Nós temos 2 pares de cromossomos, cada um deles nós temos, então, os alelos 1 e 2.
Então, quer dizer, professora, que o alelo 1 está num cromossomo e o alelo 2 está no outro homólogo a ele, no mesmo número. Se é o cromossomo 1, se é o cromossomo 2, se é o cromossomo 3, etc. Tá? Beleza. Seguimos lá. Introduzindo conceitos que eu vou precisar. Bom, então, introduzido o conceito de polimorfismo, a gente sabe, então, que polimorfismo é aquela variabilidade genética que está presente no genoma humano e 0,1% da sua sequência. E que a gente também pode chamar de marcadores genéticos, tá? Então, a gente pode usar analisar essas regiões de variabilidade em busca de marcadores que vão nos ajudar a determinar o vínculo genético, a identificar os indivíduos, ou seja, a identificação humana pelo DNA forense. Polimorfismo genético, então, é a coexistência de alelos múltiplos em um locus cromossômico, que é o quê? Região do genoma nos quais existem variações entre os indivíduos. Nós temos, então, o polimorfismo de nucleotídeo único, que a gente chamou de SNP, que é Single Nucleotide Polymorphism, no inglês. Nós temos polimorfismos de inserção ou deleção, que a gente chama de indels, que podem ser polimorfismos de mini satélites, ou VNTR, que foi aquele usado lá pelo Alex, lá no início, naquele caso que eu contei para vocês, que foi o primeiro caso de identificação criminal por DNA forense, ele usou VNTR, ou seja, mini satélite. Já vou mostrar o que é mini e micro satélite. E nós temos também, mais recentemente, os microsatélites, que é o chamado também de STR. Então, hoje, basicamente, se usa VNTR e STR, mais o STR, tá? A gente já vai entender por quê. Que são o que a gente chama, então, de micro e mini satélites. São regiões que se repetem no DNA entre os indivíduos, mas que variam entre o tamanho, o locus se repete, mas a sequência de nucleotídeo tem variabilidade entre os indivíduos, e é por isso que eu consigo usar eles como marcadores genéticos. Tá entendendo? Bom, então vamos ver aqui um exemplo. A diferença, então, entre mini e micro satélite. Mini é pequeno, micro é menor ainda. Então, é isso mesmo. Então, nós temos aqui, por exemplo, os locus são regiões lá no genoma, locus gênico, lá no cromossomo, regiõezinhas onde eu tenho uma sequência de nucleotídeo. Vamos chamar esse aqui de um alelo 1, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho uma sequência que é o que a gente chama de VNTR. As sequências são altamente polimórficas, ou seja, diferem bastante. E elas são analisadas usando sondas uni- ou multilocais para cada locus, ou seja, sondas seriam como que eu identifico essas regiões. Eu uso uma sequência aqui complementar a esses nucleotídeos, aos diferentes polimorfismos que existem, porque cada variação nos nucleotídeos gera um polimorfismo diferente. Então, eu tenho uma sonda para cada polimorfismo. E aí eu incubo o meu DNA extraído com essas sondas. E a sonda que for complementar vai anelar e essa sonda é marcada com um marcador fluorescente. E depois eu olho lá no aparelho e consigo ver que cor acendeu e consigo saber qual é o polimorfismo. Qual é a sequência sem precisar sequenciar o DNA. Posso fazer teste de identificar DNA forense fazendo sequenciamento? Pode, inclusive eu vou mostrar mais tarde. Mas esses são os mais comuns, o mini e o micro satélite, que você compra kit pronto já. Com um número X de locus que você tem que analisar com os melhores locus, que a gente já vai também falar um pouquinho sobre isso. Os melhores locus são aqueles que têm o maior número de alelos, que permite uma maior diversidade entre os indivíduos. Quanto mais variar um locus, melhor ele é para eu analisar.
Porque mais chance de eu achar diferenças entre os indivíduos e ter mais certeza de que quando for igual é realmente igual, eu ter mais certeza de que ele é o pai, por exemplo, é melhor, né? Então, para que nos mini satélites eu preciso avaliar em torno de 5 diferentes locos. Lembrando que cada loco tem X alelos. Cada locus é como se fosse cada gene, cada região, porque não necessariamente é um gene, tá? Pode ser uma região não codante também. Na maioria das vezes são regiões não codantes, são lixo, DNA lixo, que a gente chamava de lixo antigamente. Então, eu tenho que analisar para VNTR, no mínimo 5 diferentes locos. Sendo, que locos são esses? Existem já os melhores locos, tem uma tabela mostrando quais são os melhores locos, que são aqueles que têm o maior número de alelos em cada um, tá? Então vem um kit, que você já compra o kit pronto, vou mostrar para vocês, já descrevendo cada um deles. Então, os mini satélites são formados por sequências de nucleotídeos. Por exemplo, aqui, ó, A, T, G, C, G, darará. Eu posso ter de 14 até 100 nucleotídeos. E essa sequência, vamos imaginar que aqui tem, sei lá, 20, tá? Essa sequência de 20 nucleotídeos pode se repetir N vezes. Nesse caso do alelo 1, a sequência se repetiu 4 vezes. Então, eu tenho um alelo com 4 repetições. O alelo 2, eu tenho a sequência repetida 2 vezes, tá? Então, isso aqui já é um polimorfismo, sendo que o alelo 1 tem 4 vezes e o alelo 2, 2 vezes a repetição da sequência. Então, já é uma diferença entre os indivíduos. Então, os VNTR, eles se diferenciam assim, são sequências um pouquinho maiores e que o polimorfismo se dá pelo número de vezes e que a estrutura é repetida ao longo do DNA, deixando a população, então, polimórfica em relação àquele locus. Então, locus de mini satélites são também conhecidos como Variable Number of Tandem Repeated, ou número variável de repetições consecutivas, ok? Já os micros, por isso é VNTR, tá? Os microsatélites, a lógica é a mesma, só que a região, o tamanho da sequência é menor, por isso é microsatélite em vez de mini. Aqui é de 14 a 100, aqui são em torno de 3 ou 4 nucleotídeos, tá? Mas a lógica é a mesma. O alelo 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repetições do microsatélite com 4 nucleotídeos. E o alelo 2 tem 3 repetições. Já torna esse locus, para esse alelo 1 e 2, locus gênico, polimórfico também. Então, a lógica é a mesma, o que varia, então, é o tamanho da sequência. Depois vocês vão ver que, obviamente, que o mini satélite, ele vai precisar, porque analisa uma região maior do DNA, porque a sequência é maior, e se ela se repete, se ela 10 vezes, você fica com um fragmento bem grande. Então, você tem que ter, obviamente, um DNA íntegro para fazer essa análise. Em alguns casos de investigação, o DNA está degradado, muitos anos, aí você não consegue usar mini satélite. Mas existe agora, na atualidade, o microsatélite, que não requer que o DNA esteja tão íntegro. Por quê? Porque como o tamanho que ele analisa é menor, você consegue chegar a conclusões com um DNA degradado. E outra, como você tem menos nucleotídeo para analisar, obviamente que o custo é menor, tá? Então, mas claro que os locus STR, né, os microsatélites, eles são menos polimórficos, porque se eles são menores, eles variam menos, né? Aqui, ó, eles são grandes, eles podem variar muito mais. E eles são, enquanto que os mini satélites podem ser analisados por RFLP, que eu vou mostrar para vocês já o que é, e usa sonda, né, que é
uma sequência de nucleotídeos marcada com fluorescência complementar a todas as opções de polimorfismos que existem. E aí você consegue analisar isso a olho nu, né? O RFLP, você consegue visualizar ele olhando para porque você transfere tem todo um processo que eu vou mostrar já. Você transfere para uma membrana de nitrocelulose, incuba com a sonda e revela e vê. Já os microsatélites, como são menores, né, você vai precisar usar PCR, tá? Ou sequenciamento para analisar. E também, obviamente, que enquanto lá no mini satélite você poderia usar 5 locos diferentes, aqui no STR, no microsatélite, você vai ter que usar pelo menos 12 diferentes locos. Na prática forense são usadas cerca de 40 locus STR para fazer uma conclusão, tá? Por quê? Porque, obviamente, ele é menor, tá? Bom, então, para fixar aqui o que a gente viu, a diferença, então, de mini satélite e de micro satélite, a lógica é que são sequências que se repetem N vezes. O número de vezes que elas se repetem é que vai dar o polimorfismo. Porém, no mini satélite, o tamanho da sequência que se repete, ele é de 14 a 100 pares de base. Enquanto que no microsatélite, você tem de 2 a 4 repetições que vão, nucleotídeos que se repetem, N vezes também, tá? E o SNP é um nucleotídeo só, é Single Nucleotide Polymorphism, é polimorfismo de nucleotídeo simples. Esse aqui é de regiões que se repetem, tá? Então, aqui a gente chama de Short Sequence of Tandem Repeat, tá? Então, são sequências pequenas que se repetem em tandem, uma depois da outra. Enquanto que essa aqui são sequências que variações que se repetem, variações de nucleotídeos que se repetem em tandem, então é um tamanho maior. Então, mini e microsatélite, basicamente é o que se usa aqui em DNA forense. Em alguns casos aqui vai usar SNP, mas a gente não vai falar nessa aula de hoje. Inclusive tem também identificação humana por HLA, tem a parte do DNA mitocondrial que a gente falou, mas hoje a gente vai falar então basicamente de mini e microsatélite, ok? Bom, e qual é a importância, então, desses polimorfismos? Né? Fonte de variabilidade. Permite construir um perfil genético do indivíduo, ou o que a gente chama de DNA finger, impressão digital do DNA, né? Molecular. Porque lá na análise forense, você também faz análise de digitais em cenas de crime. Só que é o fingerprint, é o print do dedo, né? É digital. Só que aqui é um fingerprint do DNA, tá? Eles chamam de fingerprint do DNA ou DNA forense. E quando é que eu vou usar isso, então? Para, por exemplo, comparar perfis genéticos de suspeitos, provar a inocência ou culpa de alguém em algum caso, identificar restos mortais, identificar amostras biológicas, vínculo genético e etc e tal, como a gente já viu, né? Então, tanto o teste de paternidade, que é o de vínculo genético, desastres em massas, investigações e tudo isso aqui a gente já falou um pouquinho. Mapeamento gênico, diagnóstico pré-natal de doenças genéticas, tipificação de tecido. Isso aqui é super legal, ó. Tipificação de tecidos pós-transplante. Por exemplo, um indivíduo que faz transplante de medula óssea. O que ele faz? Ele transplanta células tronco de um doador, né? Célula tronco hematopoética, de um doador, transplanta no receptor. E aí, existe o que a gente chama de... será que... em muitos casos, a reação de enxerto versus hospedeiro, que é quando a medula não pega, né? Você tem uma rejeição. E aí a medula não...
o transplante não deu certo porque a medula do doador não conseguiu se instalar lá no novo ambiente, no receptor, lá na medula óssea. E aí, beleza, não deu certo. Agora, como é que você sabe se deu certo? É quando existe um processo que chama quimerismo, que é quando você tem ambos os genomas em divisão celular, lá, células com diferentes genomas em divisão celular. Ou seja, você tem as células do receptor, que estão ainda lá, resquícios da célula, porque claro que você faz toda aquela imunossupressão antes do transplante, mas sempre fica um pouquinho, então as células do receptor estão se dividindo. Aí você tem o genoma do receptor e você vai ter também o genoma do doador, que é o novo doador da medula óssea. Então, isso a gente chama de quimerismo. E como é que você vai poder definir em que momento a medula pega da medula, né? Porque aí você pode diminuir o corticoide, diminuir os medicamentos contra a doença do enxerto versus hospedeiro, que é quando a medula rejeita o novo hospedeiro, o receptor, né? O receptor pode rejeitar a medula, mas a medula também pode rejeitar o receptor porque ela tem linfócitos também, né? Então, você toma corticoide para evitar essa rejeição de ambos os lados. Em que momento você define que você pode diminuir o corticoide porque a medula pegou? Você pode fazer um teste de DNA forense aqui, né, a parte de micro e mini satélite, para definir esse quimerismo. Então, é legal também, tá? Bom, se eu tô querendo, lembra lá do caso que o geneticista colheu o sêmen encontrado na vítima e claro, o DNA dela, viu quais eram os alelos que eram dela e os outros que estavam presentes ali no sêmen era provavelmente do estuprador. E se ele tivesse um banco de criminosos com todos os DNAs, os alelos, né, dos micro e mini satélites arquivados ali dos suspeitos, ele podia cruzar a informação e detectar, porque na maioria das vezes o cara comete o crime mais de uma vez. Se ele é um estuprador, não é uma vez que ele vai estuprar só, não, tá? Ele vai cometer o crime várias vezes, em locais diferentes, mas vai. Mas ele não tinha como comparar, porque na época, eles não tinham um banco de dados de criminal, né? Foi só depois que, por exemplo, o FBI, só em 88, começou a usar sondas de mini satélites para forense. Hoje em dia, existem 2 bancos de dados de criminal, né? Com um DNA de suspeitos lá, tudo mapeadinho. Um nos Estados Unidos, que chama de sistema CODES, né? Combined DNA Index System, que é do FBI, e o Fênix, que é um sistema europeu que contém o perfil genético de milhares de pessoas desaparecidas. Então, você pode ter um banco para pessoas desaparecidas, pode ter banco para suspeitos de crime, aqueles que já foram condenados, né? Estados Unidos é assim, se é condenado por um crime de estupro, ou né, que seja, você colhe o DNA e o seu perfil genético é cadastrado no CODES, tá? Aqui no Brasil tem uma polêmica, né, com relação à lei brasileira sobre o banco de dados de DNA. Eu vou até postar lá no AVA para vocês um link para vocês lerem aí, que é uma coisa que tá meio assim ainda, tá? Então o CODES, que é esse banco de dados americano, ele foi implantado em 1998, né? 10 anos depois que o FBI começou a usar o DNA forense lá criminalmente. Ele combina, então, ciência forense e tecnologia eletrônica. Então, ele usa também a parte de inteligência artificial e a parte de ciência forense junto, tá? Nesse banco, você tem DNAs, perfil genético de criminosos, evidências coletadas em crimes, porque às vezes crimes que não foram solucionados,
as amostras que foram analisadas são depositadas lá, porque no futuro o sistema fica fazendo cruzamento, né? O criminoso pode aparecer por um outro crime e ter o seu perfil genético relacionado com crimes anteriores. E também pode ser, esse código eu não sei, o Fênix para pessoas desaparecidas, esse aqui eu não menciono, eu não sei, tá? Todos os estados americanos podem ter acesso ao banco, ao CODES, tá? Então, todos os estados dos Estados Unidos podem acessar esse. Então, por exemplo, como se fosse aqui, se eu moro lá no Amazonas, eu posso acessar o perfil genético dos criminosos lá do Rio Grande do Sul, para cruzar a informação, tá? Então, lá é assim também. Mas de um país para outro, daí o negócio fica complicado, aí não é bem assim que funciona, acho que é só com medidas judiciais. Bom, e como é que eu faço esse perfil genético? Como é que eu chego a esse perfil, né, a descrição dos alelos para cada locus do micro ou mini satélite? Bom, você vai começar com uma amostra de DNA, né? Se você quer buscar sequência, aquele 0,1%, os polimorfia, a variabilidade, os marcadores genéticos no genoma, você tem que ter o DNA genômico. E quais são as amostras que têm DNA genômico? Qualquer célula. Qualquer célula tem núcleo de qualquer parte do nosso corpo. Se tem núcleo, tem DNA. Obviamente que algumas células são mais fáceis de você extrair o DNA que outras. Tu imagina um cabelo. A queratina que tem ali para te acessar o núcleo é muito mais difícil do que tu pegar, por exemplo, urina, sangue, né? Então, sangue tem DNA? Tem. Ah, mas a hemácia não tem núcleo, mas os leucócitos têm, ok? Então, os leucócitos têm núcleo. Esfregaço bucal, porque você tem as células epiteliais. Saliva, a mesma coisa. Ossos, dentes, tecidos, órgãos, cabelo, sêmen, tudo tem célula. Tem célula, tem núcleo, tem DNA. Então, serve de amostra biológica para análise, tá? Bom, então você já pode imaginar que a importância da preservação da cena de crime para coletar as evidências, porque por isso que quando a polícia chega, ela já, né, nos filmes lá, já coloca logo essas fitinhas aí, ninguém passa. Por quê? Porque à medida que tu tá entrando ali, você pode estar ocultando uma evidência até sem querer, né? Ou deixando o seu DNA ali que pode comprometer a análise. Então, existe lá os kits de coleta cheio de esquema. Por quê? Porque você tem que coletar sempre uma amostra biológica com menor contaminação possível, né? E rapidamente você faz o quê? Embala, lacra, só abre lá na delegacia, no Instituto de Criminalística, pelos peritos que vão fazer análise. Então, o perito só recebe a amostra, evidência de crime lacrado. Lacrado por quem? Por aquele inspetor que chega lá na cena do crime e coleta evidência, ele lacra, assina, faz um esquema lá, que o criminalista, quando for abrir, ele só vai abrir se tiver preservado, tá? Então, isso aqui é extremamente importante, tá? Dependendo do estado físico ou químico da evidência, a análise do DNA vai ser limitada. Dependendo de quão preservado está a amostra, a evidência, você vai usar diferentes técnicas. Então, eu posso ter uma amostra que não tem DNA, eu posso ter uma amostra que tem DNA insuficiente, eu posso ter uma amostra que tem DNA excessivamente degradado. E eu posso ter na minha amostra DNA, mas tem também substâncias que inibem a PCR. Então, na hora de coletar, quem coleta a evidência também é muito bem treinado para coletar de forma a evitar tudo isso, preservar o máximo possível a evidência.
Depois dessas amostras serem analisadas, né, por N técnicas, quer dizer, se o DNA está muito degradado, eu não vou usar mini satélite. Eu vou usar microsatélite. Porque lembra que eu falei para vocês que a limitação do mini satélite é que você precisa ter um DNA mais preservado, porque você analisa uma sequência de tamanho maior. No final, você tem o laudo pericial, que é a sua prova, o resultado do exame e tal. Normalmente, quem faz essa perícia toda é a Polícia Civil, tá? A Polícia Civil, que tem lá os seus peritos, né? Ou a Polícia Federal, dependendo se o crime em que esfera. Mas é sempre Polícia Civil. E aí, a Polícia Civil, ela, uma vez concluído o inquérito, lá, a investigação, ela encaminha, né, se ela concluiu, achou suspeita, ela faz a denúncia para a polícia militar, ou para a justiça, faz a denúncia com as provas. Se ela não achou evidência, ela arquiva o processo, não segue para frente. Então, normalmente, os institutos de criminalísticas são a nível civil, tá? São militares civis. Claro, todo estado, todos os estados têm seu instituto estadual de criminalística. E a nível federal é a Polícia Federal, tá? Então, eu quero ser perito criminal. Você pode ser perito criminal do estado, do Mato Grosso do Sul, do estado de Minas Gerais, ou você pode ser perito criminal da Polícia Federal, tá? Você vai trabalhar com essas análises de forense. Etapas, então, para análise da perícia. Então, eu já tenho a minha amostra biológica, né? Minha evidência científica chegou no laboratório lacradinha, eu sou perito criminal, recebi meu saquinho lá para fazer a análise de micro ou mini satélite, eu vou definir conforme a amostra que eu vou receber. Aí, o que eu vou fazer? Bom, já passou, então, o exame pericial no local do crime, que não é você que faz, é o perito dessa área. Aí você recebeu lá no laboratório a coleta já do material, você vai fazer o quê? Você vai pegar aquela sua amostra biológica e vai extrair o DNA dela. Aí, que técnica de extração de DNA que você vai usar? Tem N técnicas, eu já vou mostrar para vocês aqui mais ou menos, mas a lógica é, se eu quero extrair o DNA que está no núcleo, eu tenho que usar uma técnica que rompa a membrana celular, depois rompa a carioteca e chegue ao núcleo. Então, tem etapas de extração que envolvem esses processos, tá? Lembrando que membrana é hidrofóbica, então tem que usar um solvente mais orgânico que consegue solubilizar moléculas hidrofóbicas, né? Não vou usar água, não vou usar tampão, vou usar um solvente, metanol, alguma coisa que rompa, ou até um solvente orgânico mais forte que consiga romper membrana celular. E aí tem todas as etapas de extração. Beleza, extrair o DNA, eu vou analisar se a quantidade de DNA que foi extraída é suficiente para eu definir qual é a técnica que eu vou usar. Então, eu quantifico para saber quanto de DNA eu tenho e analiso a qualidade também do DNA. O DNA está íntegro, o DNA está puro, o DNA está contaminado com proteína, com outras moléculas. Então, tem lá as análises para você fazer. Tem, né, absorbância 260, 280, 230, 280 e tem também um gel para você ver a integridade do DNA. Gel de agarose, você coloca a amostra ali para ver, ou uma eletroforese capilar, tem várias técnicas para você ver qualidade. Então, eu extraí, meu DNA está com uma qualidade boa. O que eu vou fazer? Eu posso fazer ou a PCR, se eu vou usar microsatélite, ou eu posso fazer RFLP, se eu for usar mini satélite. O RFLP vai usar, então, aqui eletroforese para detectar. Impressões do resultado. E no final, eu vou imprimir o resultado e vou interpretar. Fazer toda a análise lá dos alelos, esse daqui, esse dali, com toda aquela lógica da hereditariedade que a gente entendeu. A gente entendeu que cada locus, por exemplo, se eu estiver usando mini satélites, eu analiso 5 locus diferentes.
O locus mais utilizado do mini satélite é o D. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui anotado. Não de cor, não, pera só um pouquinho. Ele é o D. Ó. D2S44. É o locus mais polimórfico que existe. De mini satélite. Ele tem mais de 20 alelos. Mas cada indivíduo só pode ter 2 alelos. Olha o número de opções que você pode ter aqui. Sendo então, né, se ele tem 2, um veio da mãe, outro veio do pai, eu tenho 20 diferentes alelos que podem existir naquele locus. Então, você consegue determinar, né, caracterizar pessoas, fica bem mais fácil, bem mais difícil existir pessoas idênticas nesse sistema, ou seja, que tem os mesmos alelos. Mas claro que, de novo, eu não analiso só um locus não, tá, gente? Eu analiso 5 diferentes locus, sendo que cada locus tem X alelos. Então, por isso que você chega lá com 99,x% de certeza da sua conclusão. Nunca vai ser 100%, tá? Em hipótese nenhuma vai ser 100%. Tá? A não ser que você sequencie o genoma completo. Bom. Como é que se extrai o DNA? A gente já falei, são diferentes técnicas, né? Cada uma vai ser específica para cada amostra, uma técnica para sangue, uma técnica para urina, uma técnica para cabelo, porque às vezes você tem que, antes de fazer a extração, você tem que tirar... fazer uma maceração, retirar a queratina, a ideia é você acessar o DNA que está lá no núcleo. Para isso, às vezes, você tem que usar colunas, resinas e etc. para purificar esse material todo. Bom, então, o que a gente tem de técnicas para utilizar para analisar o DNA, o perfil genético? Então, eu já falei para vocês, a gente tem então os VNTRs, são os mini satélites, aquelas sequências de 14 a 100 nucleotídeos que se repetem N vezes. E que você pode analisar isso então com sondas unilocal ou multilocais, né? Vou mostrar já já. Tem também o STR, que são os microsatélites, que são analisados, então, por PCR. DNA mitocondrial, a gente não vai falar, mas existe também. Existe os STRs específico do cromossomo Y, que também tem suas aplicações, tá? Bom, então, você tem lá, a partir, né, o fluxo resumindo, a evidência científica, a amostra biológica, foi coletada lá na cena do crime, você extraiu o DNA, então você tem o DNA em quantidade e qualidade suficiente, e aí você vai escolher uma das técnicas, ou o SNP, é mais raro, ou microsatélite, hoje em dia é o mais utilizado, por quê? Porque você precisa de pouca quantidade de DNA, o DNA não precisa estar íntegro, só que ele é um pouquinho mais caro do que o mini satélite, porque ele usa PCR e aqui usa RFLP. E, obviamente, que aqui você tem que analisar um número de locus maior, em torno de 20 locus, porque a quantidade, o tamanho da sequência que se repete é menor, enquanto que aqui você usa uns 5 locus só, tá? Então, o Short Tandem, que é esse microsatélite, é um marcador genético bastante utilizado hoje em dia, né? Atualmente é o mais utilizado na genética forense, tá? São pequenas sequências de 2 a 8 bases que se repetem inúmeras vezes. A quantidade de repetição varia de um indivíduo para outro, que é o que dá, então, o polimorfismo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o CTA, tá? São 3 nucleotídeos do Short Tandem Repeat, STR, microsatélite, que se repete aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui 6 vezes, aqui 7 vezes. Então, você tem aqui 3 homens, sendo que um tem um polimorfismo de 5, o outro tem 6 e o outro tem o 7. Olha esse exemplo aqui que fica mais fácil. Nós temos aqui um marcador genético que foi chamado de X, tá? Então, tem lá no locus X,
tem essas opções aqui de polimorfismos, né, do marcador X. Então, eu tenho lá um indivíduo tem 2 alelos. O alelo 1 dele tem a sequência ATCG, que ATCG, 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 então é um mini satélite, 4. De 2 até 8 é microsatélite, e de 14 a 100 que é mini satélite. Então, isso aqui é microsatélite, STR. Então, aqui ele se repete 7 vezes no alelo 1 e no alelo 2 ele se repete 8 vezes. Então, tem um polimorfismo 7 e o polimorfismo 8 aqui, tá? 7 e 8. Esse caso aqui, por exemplo, eu tenho essa criança aqui, ela pode ser filha desse pai, sendo que essa é a mãe dela? Bom, a criança herdou alguma coisa da mãe. A mãe tem o 10 e tem o 11. Se a criança tem o 9 e tem o 10, então ela herdou da mãe o 10. Porque a mãe é a mãe, não tem dúvida. Quero saber se o pai é o pai. Se ela herdou o 10 da mãe, ela só pode ter herdado o alelo com o polimorfismo 9 do pai. O pai tem o alelo 9? Tem. Então, ele pode ser o pai. Vai ter que analisar outros locos também. Isso aqui é um loco só, tá? É o loco X. Eu tenho que analisar, como é microsatélite, eu tenho que analisar 20 locos e nos 20 locos ele tem que bater. Os alelos da mãe eu tiro da mãe e o alelo que sobrar, que é do pai, tem que bater com o suposto pai nos 20 locos diferentes, ok? Então, possui um grande poder de diferenciação entre os indivíduos e apresenta um tempo de análise relativamente rápido, porque você faz isso tudo por PCR e são regiões pequenas, de um dia para outro você faz. Possibilita a análise de mais de um marcador ao mesmo tempo, ou seja, você pode fazer uma PCR multiplex para os 20 locos que você precisa, tá? Então, existe aqui, kits de detecção já prontos com os locos já padronizados, melhores locos. Então, aqui, por exemplo, é o kit que é usado pelo CODES, lá, aquele banco de DNA de criminosos dos Estados Unidos. Ele usa esse kit que tem esse locus aqui, esse aqui, ele bota lá onde no cromossomo está o locus, e aí lá na descrição da bula vai dizer que para cada locus quantas opções de alelos existem, tá? Então, por isso que eu te falei, já vem tudo prontinho, então é bem fácil de fazer, bem prático, é só questão de pegar a técnica. Existem aqui... Então, vamos brincar aqui um pouquinho, tá? Então, aqui é um teste de paternidade, né? Suposto pai. Vamos ver se esse pai é pai dessa criança. Então, ele está analisando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está mostrando aqui 8 locus STR. Mas lembra que a gente tem que analisar 20, tá? Aqui ele só está mostrando 8 só para exemplificar. Então, vamos lá. A criança é 8, 8, a mãe é 7, 8. Então, o 8 é da mãe e 7. O suposto pai tem 7? Não tem. Vamos para o próximo locus. A criança é 10 e 12. A mãe é 12 e 12. Então, o pai tem que ser 10. Tem 10? Tem. A criança é 11 e 12. A mãe é 12 e 12. Então, o pai tem que ter 11. Tem. A criança é 13 e 13. A mãe tem 13. Aqui tem 13? Tem. A criança é 20 e 20, aqui tem. A criança é 6 e 7. A mãe tem que ter 8K, não tem. A criança é 23 e 25. A mãe tem 25, então 23 tem. A criança é 17 e 18, 17 da mãe tem que... Ok, então já tem 2 locos que não bateu, ele vai fazer os 20. Aí depois tem um teste, tem um cálculo estatístico. Que vai dizer X, ele não vai dizer que não é o pai, ele vai dizer assim, ó. Eu vou mostrar ali no final, mas com X% de probabilidade ele pode ser o pai. Então, considera-se pai com 99% de chance, tá? Valores menores, você tem um percentual de que não, né, de erro.
Ele nunca vai dizer que é e que não é, ele vai dar o percentual de probabilidade, tá? Então, para STR, você tem já lá no kit todos os locos, né? Onde ele está localizado no cromossomo, e qual cromossomo, aqui é o locus 16K, braço longo, né? Do cromossomo 16 na posição 24.1. Esse é o locus gênico, ele é mais ou menos assim que se escreve, tá? O microsatélite, ele é analisado, então, utilizando primers ao invés de sonda. Então, lá no kit vem primers, que se anelam nas sequências, e você amplifica as regiões e depois faz uma eletroforese e consegue ver os tamanhos e as bandas e definir aqui, ó, né? A mãe, por exemplo, a mãe tem para esse locus, a mãe tem esses 2 alelos. O filho tem esses 2 aqui. Então, esse aqui é o alelo que ele herdou da mãe. E esse outro aqui dele tem que ter herdado do pai. O pai tem? O suposto pai? Tem. Então, o alelo compartilhado entre pai e filho. Então, já é um locus já bateu, tá? E você pode fazer, então, também por sequenciamento. Aí, o sequenciamento, ao invés de dar banda, que isso aqui é o gel, né? Vai dar um eletroferograma, que na verdade é a mesma coisa, vai ter 2 picos, né? Que são os alelos. Então, aqui tem o 6 e o 7, o 6 da mãe e o 7 veio do pai, o pai tem o 7, tem, então eles compartilham o alelo, tá? Então, é só a forma de analisar. Já no mini satélite, ao invés de você fazer gel ou ter o eletroferograma, você tem as sondas, que elas anelam lá, por complementaridade, na membrana de nylon que você transferiu o DNA, a eletroforese do DNA, que eu vou mostrar já para vocês, tá? Então, aqui tá mostrando de novo, né? Como é que se faz, né? Tem aqui esse aqui é o filho, o 2, então esse alelo ele herdou da mãe, esse aqui é a mãe, esse outro é herdador do pai. Então, o 1 aqui é a amostra do suposto pai, aqui o 2 é do filho, aqui Gente, eu fico falando aqui do pai, do suposto pai, mas isso pode ser do criminoso, e eu posso estar comparando, então, aqui com um banco de criminoso, com o perfil genético está depositado lá, a interpretação pode variar, tá? Esse aqui é o RFLP que eu fiquei de mostrar para vocês. Então, ao invés de eu fazer PCR para o microsatélite, eu posso fazer RFLP para mini satélite. Então, o que o mini satélite faz? Você pega lá o DNA, ao invés de você fazer uma PCR, você vai pegar o DNA e vai fazer uma digestão com enzimas, né? Normalmente se usa essas 2 enzimas aqui, a RAI e a RIF1, tá? Que elas vão fazer, são proteases que cortam o DNA em regiões aleatórias, não é aleatória, já tem definida, mas aqui ele vai cortar aleatoriamente para fazer fragmentos de DNA. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto da digestão, vou fazer um gel, tá? Um gel de agarose, que é para DNA. As bandas, os fragmentos digeridos aqui vão separar, porque senão eu vou ter só uma banda gordona que é do DNA genômico total. Não, eu quero ter bandas diferentes para facilitar depois a minha sonda de achar o seu local correto. Porque senão todas as sondas iam ligar na mesma bolona. Eu quero que separe os fragmentos para que eu consiga separar os alelos quando as sondas se ligarem, tá? Daí, depois que eu fiz o meu gel, eu pego esse gel e transfiro o DNA, as bandas que separaram no DNA, eu transfiro por é um papel, é uma membrana de nitrocelulose, é tipo um papel. Aí você tem lá uma técnica de transferência, tá? Você pega e coloca lá o gel, em cima do gel você bota uns papéis filtros, aí você coloca a membrana, aí você bota uns pesos, e aí você liga uma corrente que vai fazer com que o DNA, que tem carga elétrica negativa, vá em direção ao polo positivo. E aí, entre o polo positivo e o DNA, você bota a membrana. E aí, só que você tem que deixar um tempo X, porque se você deixar muito tempo, o DNA migra para a membrana, da membrana ele vai embora e sai da membrana também. Então, tem um tempo X para que já tem padronizado isso, já foi estudado, já tem padronizado.
é o tempo que o DNA leva para sair do gel e entrar na membrana. Aí você tira a membrana, porque a membrana que é mais fácil da sonda se ligar num papel do que se ligar num gel, tá? E aí você pega esse papelzinho, coloca dentro de um saco, um saco plástico. Lá dentro você coloca um tampão, normalmente usa leite molico, quem já trabalhou, já fez, sabe? Prepara o leite molico com pH, mede pH, bababá, porque é um tampão bem alcalino ali, favorece. E aí você dilui a sua sonda, que essa sonda tem o quê? Tem sequências de nucleotídeos complementares aos diferentes polimorfismos de mini satélites que eu estou buscando para cada locus. Para cada locus e para cada polimorfismo, ela vai ter uma cor diferente. Aí o que eu vou fazer? Eu coloco ali, eu posso fazer uma sonda, que é a unilocus, uma sonda por vez, eu tenho que ter um saquinho para cada sonda, para cada locus, ou eu posso fazer os 5 locus, porque é mini satélite, eu estou analisando 5 locus. Eu posso fazer os 5 locus de uma vez. Depois, o que eu faço? Eu revelo esse papel, vou fazer uma revelação igual se fosse uma foto, e aí eu vou olhar aqui as bandas. E a mesma coisa, o alelo veio da mãe, outro alelo veio do pai, e aí eu concluo lá, né? Aqui tem alguns exemplos. Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui a mãe, o filho, esse aqui é a sonda, né? O locus MS1, esse aqui é o locus MS31, o MS43, porque ele fez cada saquinho para um locus diferente, sondas unilocus, tá? Que é o mais recomendado, mas você pode fazer só que daí você tem que ter várias opções de cores e de sonda. Mas aqui ele fez para cada membrana de nitrocelulose, que ele fez um locus. Então aqui a mãe, ela é homozigota para esse alelo, porque ela não tem outro alelo aqui, esse daqui mais gordinho, porque tem 2 iguais, tá? Então ela é homozigota aqui. E o filho tem um alelo igual da mãe, o outro, olha, então ele não é homozigoto, porque é mais fininho, então só tem um alelo aqui. O outro é esse aqui. Esse aqui tem que ter vindo do pai. O pai tem? Tem. Então, olha, esse aqui bateu. Vai para o outro. A mãe, para esse outro locus, tem essas opções de alelo aqui. Esse aqui, então, é da mãe, esse aqui é do pai. Bateu também. O filho, a mãe tá aqui, o filho, esse aqui veio da mãe, esse aqui tem que ter vindo do pai. E assim vai. A mesmíssima coisa. Agora eu quero que vocês, vou deixar um pouquinho ligado aqui, vocês dão um pause. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui, sem olhar, é o resultado aqui, nessas opções aqui para mim. Então, vamos lá. Esse aqui é uma família, tá? Tem a mãe e o pai. E aqui tá mostrando opções de 1, 2, 3 locus, né? Sendo 6 alelos, né? 6 diferentes alelos aqui. E aqui o pai tá mostrando só 2 alelos. Então, vamos usar o que a gente tem de perfil aqui. Então, tem o pai com esse perfil e tem a mãe com esse perfil. Aí tem uma filha 1, filha 2 e 2 meninos. Então, o casal tem um filho e uma filha juntos. Qual é a filha do casal que eles estiveram juntos? E qual é o filho que eles estiveram juntos? A mãe já tinha uma filha do seu casamento anterior. E o casal tem ainda um filho adotado. Analise o perfil VNTR de cada membro e identifique quais são os filhos, qual é o casal de filho que é do casal, qual que é a filha que a mãe já tinha e qual é o filho adotado. Então aqui já tá mostrando, tá? Verde o casal de filhos que é comum, né? A menina e o menino são os filhos do casal. A mãe já tinha uma filha, que é essa aqui, que é a filha só da mãe, tá? E esse aqui é o filho adotado, porque não compartilha nenhum dos alelos com o pai e com a mãe, tá? Então, vocês dão pause aí no vídeo e façam essa interpretação. Esse aqui também é legal, agora que vocês façam a interpretação. Vamos lá.
amostra de DNA de vítima feminina e tem 2 suspeitos e o namorado da vítima, tá? Então, foi uma vítima de estupro, a vítima foi estuprada e aí foi coletado o sêmen da vítima, foi coletado o DNA da vítima e foi coletado o DNA do namorado, porque eles provavelmente já tinham relação, então pode ter poderia ter DNA dele ali na região, no local, e de 2 suspeitos. E a pergunta é, quem é o criminoso? Quem que cometeu o estupro? Olha aqui. Então, esse aqui é marcador de peso, tá? Não interessa, tá? Esse aqui é o DNA da vítima, então tem o alelo aqui do suspeito, 1. Esse aqui é o suspeito 2, que ele é em homozigose, tá? Esse aqui é as células femininas, ou seja, da vítima, esse aqui. Esse aqui é o DNA do esperma que foi coletado do criminoso, tá? Então, você tem que comparar aqui o criminoso com esse suspeito 1, suspeito 2. Aqui de novo, esse aqui é o namorado dela, então o DNA do namorado, ver se o DNA do namorado tá aqui no esperma, não tá, então não foi o namorado, né? Então, quem é, com base aqui no DNA do esperma, quem é o criminoso? O suspeito 1. Claro que aqui, gente, está mostrando só um locus e 2 alelos. Não se faz identificação com só um locus, tá? Só 2 opções de alelos, não se faz. Como nós estamos usando aqui, aqui não diz, né? Diz VNTR, mini satélite. Seriam, no mínimo, 5 locus. Né? Nos 5 locus, o suspeito 1 tem que bater com o DNA do esperma coletado na vítima para poder definir que ele é o criminoso, tá? Então, em resumo, VNTR 5 marcadores, STR de 13 a 20, sendo que, por exemplo, o CODES usa 40, tá? Para aumentar a variabilidade. E aí aqui tem uma análise, assim, tipo, amostras, quanto que eu preciso para fazer VNTR, STR, a quantidade, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de... Isso aqui é um botão, né, de uma camisa, a quantidade de sangue que eu preciso de evidência coletada lá no crime para eu fazer mini satélite por RFLP e a quantidade, aquele pontinho ali, ó, a quantidade de DNA que eu preciso para fazer microsatélite. Então, olha só, aqui mínima quantidade de DNA para fazer microsatélite, enquanto fazer mini eu preciso de uma quantidade maior, tá? Obviamente, então, depois que você tem todas essas opções de alelos lá para cada locus, dependendo de qual técnica você usou, você vai aplicar uma fórmula estatística. Eu não vou entrar aqui em cálculos, mas, na verdade, esse teste, essa análise estatística vai levar em consideração os marcadores genéticos e vai possibilitar excluir a paternidade ou dar uma probabilidade de paternidade. Por exemplo, ele dá esse PP, probabilidade de paternidade. Nesse caso aqui, ele vai levar em consideração, tem como faz o cálculo aqui, para cada locus, e aí no final você chega num percentual, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. 99,99% de probabilidade de paternidade. Eu disse para vocês que nunca vai ser 100%, tá? Então, os testes de DNA costumam proporcionar probabilidades cumulativas positivas de paternidade acima de 99,9%, quando o suposto pai é analisado. Então, isso quer dizer que, quando o suposto pai é pai, a probabilidade dá acima de 99,9%. Quando esse valor dá menor, às vezes pode ficar na dúvida, quando dá tipo 97%, mas quando dá 40%, ele já exclui a paternidade. Com 97% ele fica na dúvida, com 99,9% ele dá positivo para a paternidade, tá?
Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Que, de uma forma geral, você procura identificar os alelos do indivíduo testado por intermédio de análise de diferentes locos no DNA. De posse do conhecimento dos alelos de cada loco, tem-se base de comparação com o pai e com a mãe e com o suposto pai, que é, né, no caso de investigação de paternidade, ou com o suspeito no caso de crimes. Aí depois, com base nos resultados dos locos, né, do polimorfismo dos diferentes locos, você vai aplicar a análise estatística, aquela fórmula lá, e o resultado é a probabilidade estatística da existência de uma outra pessoa na população semelhante ao suspeito com base na frequência de alelos de cada locus na população. Tá, gente? Então, assim, não vou entrar lá, eu tenho listas de exercícios de casos que você aplica a fórmula, faz os cálculos, analisa todos os locos para chegar... Mas é cálculo que a gente vai ver aqui hoje e esquece. Então, eu quero deixar para vocês, hoje a minha ideia é trazer as possibilidades da biotecnologia, porque isso é biotecnologia, são ferramentas de biotecnológicas que são aplicadas no ramo investigativo, né? DNA forense, parte de genômica aplicada. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, tá? E eu gostaria de encerrar, então, com a Mafalda perguntando qual é o sentido da vida. E aí, ela responde que é 5 linhas, 3 linhas, né? Então é isso aí. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.